Palavra para hoje, Jeremias 18, 1 ao 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha falado que lhe faria. Reflexão. Em Jeremias 18, o Senhor Deus compara seu relacionamento com Judá da mesma maneira que o oleiro trata o vaso. Da mesma forma que o oleiro é capaz de fazer o que quiser com o barro, ele é capaz de fazer o que quiser com o seu povo. O Senhor Deus pode nos moldar e nos deixar parecido com Ele, mas para isso nós precisamos permitir o Senhor nos moldar. Existem muitos crentes que até querem fazer a vontade de Deus, mas não querem se colocar na posição. E a obra de Deus deve ser feita como Ele quer, na posição em que Ele quer. E nós temos que entender que todos nós passamos por um processo. E quando não estamos na mão de Deus, o processo é doloroso, mas no final é de vitória. Porque o Senhor não faz algo pela metade, e sim Ele nos transforma. Toda a nossa vida, todo o nosso ser. O Senhor nos molda de dentro para fora. Temos que entender que este processo é necessário, é para o nosso crescimento, para a nossa mudança de atitude. Vemos aqui Jeremias falando na palavra. Deus falou a ele: desce à casa do oleiro. E assim somos nós na mão do Criador. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele quer, porque tudo está no controle de Deus. Nós vemos que a palavra nos deixa uma advertência: se fizermos mal perante ao Senhor e não der ouvido à voz dele, então